2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Diga, multiplicada. Nesses últimos 2 meses eu preguei aqui 3 palavras, essa é a 4ª. Eu devia ter pregado elas na série. Mas essa é a 4ª palavra que eu falo de como permanecer debaixo do favor. Na primeira palavra, eu mostrei para você como a justiça própria e o espírito de condenação tiram você do favor. Quantos se lembram disso? A segunda palavra, nós falamos de Hebreus 12, e mostramos para você que nós podemos nos separar da graça, e essa separação produz amargura. Eu te mostrei a relação entre amargura e separar da graça. Quantos se lembram disso? Depois, 2 ou 3 domingos atrás, eu preguei para você que mesmo, veja, não é só uma questão de permanecer no favor, mas é que quando você sai do favor, mesmo no tempo do Novo Testamento, você pode ainda experimentar maldição. E eu falei então de maldições em crentes. Quantos estavam aqui? Eu mostrei para você que o crente pode ainda experimentar maldição. Quando é que ele experimenta maldição? Quando ele resolve viver pelas obras da lei. Paulo diz claramente, lá em Gálatas, que os das obras da lei são amaldiçoados. Mas aqueles que creem na justiça da fé, recebem a bênção. Por que ele é amaldiçoado? Porque quem está vivendo pela lei, quem está vivendo pela lei, só pode ser abençoado se cumprir a lei. Mas Paulo diz que ninguém consegue cumprir a lei, mas cedo ou mais tarde você cai. E Tiago diz que quem quebra uma lei, quebrou todas. E quando você quebra a lei, a maldição da lei vem sobre você, porque a maldição é para aquele que não obedece. Por isso que Jesus veio para nos resgatar da lei. Não temos que viver mais debaixo da lei. E vivendo então na graça da justiça que procede da fé, nós podemos experimentar bênção. Amém, meus irmãos? Agora, vou ministrar a 4ª palavra. E eu vou dizer para você que você não apenas pode permanecer no favor, você não apenas pode ser livrado da maldição de quem está fora do favor, mas na verdade você pode até ter o favor multiplicado na sua vida. Você não precisa se contentar com o favor que você tem tido. Você pode ter mais favor de Deus. Você pode ter um favor multiplicado na sua vida. Não é maravilhoso isso? Isso significa que você não experimenta todo o favor que poderia experimentar. Não. Significa que o favor na sua vida, ele tem medidas. Você pode ter mais ou menos favor. Eu quero ter o máximo de favor que eu puder ter diante de Deus. Entende isso? Agora, como é que o favor pode ser multiplicado? Pedro nos dá a resposta. Então já vou começar a pregação te dando a resposta também. O que Pedro diz? Graça e paz. O que é graça, meus irmãos? Favor imerecido. Favor, graça, charis no original. Paz, graça e paz. Graça e paz caminham juntas. Sempre. Na verdade, esse é um sinal que você está desfrutando de favor, paz. Por que o ímpio não tem paz, diz a Bíblia? Porque não está debaixo do favor. Por que tem crente que vive atormentado? Porque está fora do favor. Tem crente ainda atormentado? Tem. A paz é uma chave espiritual fundamental para a sua vida cristã. Não dá para viver cristianismo sem desfrutar de paz diante de Deus, paz com Deus. Muitos estão com medo do juízo de Deus, muitos estão com medo da punição de Deus, muitos estão com receio de não terem cumprido todos os padrões, e vivem então sem paz, está o tempo inteiro com medo, algo vai lhes acontecer, a expectativa do mal está no coração deles, não tem paz. A paz é a chave espiritual. Por isso, olha para cá, é tão importante você checar quando você ouve a pregação. Quando você ouve a pregação, você sente justiça, paz e alegria no Espírito? Sim, porque o reino de Deus, diz Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ok? Isso significa que a mensagem correta do Evangelho sempre vai ser recebida no seu coração com paz, um santo alívio celestial, não com tormento.
Mas se depois de ouvir a pregação de alguém, você ficou mais atormentado do que estava, acredite em mim, ele não falou da mensagem do Novo Testamento. Então paz é uma chave espiritual. Por isso que o cumprimento de Paulo era sempre graça e paz. Porque a graça produz paz. E a paz resulta em saúde. Acredite em mim, a sensação de paz, ela envolve um bem-estar completo. Não dá para estar em paz doente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu fico doente com algum tipo de doença, nunca tive nenhuma doença assim grave, mas às vezes uma dor de cabeça, uma gripe, alguma coisa assim, eu perco a minha paz. Aquilo tira a minha paz. Então a paz bíblica, no original a palavra é Irene, que é um nome comum de mulher, Irene. Paz em grego significa muito mais do que uma sensação ou uma situação de não brigar com ninguém, de não estar em guerra com ninguém. Não, paz é uma sensação de estar pleno, uma sensação de harmonia completa, tanto na sua alma quanto no seu corpo. Então a paz de Deus envolve saúde para o seu corpo e para a sua mente, envolve uma sensação de bem-estar completo. Essa é a vontade de Deus para nós, que experimentemos paz. E essa paz também pode ser multiplicada. Você pode ter tanta paz que dá para você e para quem estiver perto de você, de maneira que quando você chega, a paz de Deus chega junto com você. Não é maravilhoso quando alguém fala isso a seu respeito? Quando você chegou aqui, o ambiente mudou, a paz de Deus chegou. Eu falo, é porque eu tenho muita paz, tem para mim e tem para você também. Amém, irmãos? Mas eu quero focar no favor. Como é que o favor é multiplicado? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como é que a graça é multiplicada na sua vida? A graça é multiplicada quando você vê. Você precisa de ver. O conhecimento, no original essa palavra é epignosis. É mais do que um conhecimento na mente. É mais do que algo que você vasculha em livros. Não. É algo que você percebe no seu espírito. Algo que resplandece no seu coração. Quando você vê algo de Deus Pai, quando você vê algo da obra de Cristo e do caráter de Cristo, o favor é multiplicado na sua vida. Pastor, como é que eu posso multiplicar favor então? Fazendo mais? Não. Contribuindo mais? Não. Porque nossa lógica é essa, não é? Porque a nossa lógica é sempre legalista. Queremos aumentar favor fazendo mais, aumentar favor contribuindo mais, aumentar favor orando mais. Mas qual que é o limite para você orar? O dia tem 24 horas. Mas a multiplicação da graça não tem limite. Qual que é o limite para você contribuir? Suas finanças têm limite. Qual que é o limite para você fazer? Sua energia tem limite. Você quer fazer para receber favor? Não. Você vai multiplicar o seu favor conhecendo o Senhor. Amém, irmãos? O favor é multiplicado quando o seu coração é incendiado com a verdade do céu. Todas as vezes que o seu coração é incendiado, os seus olhos veem algo do Senhor, naquele momento, graça lhe é multiplicada. Então lembra disso. A maneira de ter a graça na sua vida, o favor multiplicado, não é por nenhuma obra sua, por nada que você faz, é unicamente por conhecê-lo. Então a oração nossa tem que ser a mesma de Paulo. Pai, me dá revelação, traz luz no meu espírito. Eu quero ver Cristo, eu quero ver a obra de Cristo, eu quero conhecer a obra consumada, eu quero experimentar do Senhor. Quando isso acontece, o favor de Deus é multiplicado na sua vida. Quando dizem amém. Eu disse para você outras vezes e quero repetir: o favor é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Quem tem favor, as coisas acontecem para ele muito mais fácil. A Bíblia fala que José ficou diante de Faraó só uma hora. Uma hora que ele ficou diante de Faraó, ele encontrou favor, virou primeiro-ministro, o cara mais poderoso do Egito, em uma hora. Outros estavam tentando subir na carreira lá do Império Egípcio e nunca conseguiram. Sabe por quê? Não tinham favor. Quem tinha um favor pulou a fila inteira, em uma hora estava lá em cima do trono. Isso pode acontecer no seu trabalho. Outros estão tentando uma função, um cargo, uma projeção há muito tempo, estão labutando por isso. Mas se você tiver favor, Deus te coloca lá no momento.
Deus te coloca lá no momento. Como Deus faz isso? Não te interessa, a maneira de Deus é a maneira dele. Ele sabe como fazer. Esther, depois você lê o livro de Esther, e você vê quantas vezes a palavra favor é mencionada no livro de Esther. O tempo inteiro. Esther achou favor diante do rei. Quando o rei olhou para ela, Esther teve favor. Porque ela teve favor, ela se tornou rainha de todo o Império Persa. Porque ela teve favor, ela pôde salvar todo o povo judeu da destruição virtual que iria acontecer, da matança. Tudo porque ela encontrou favor. Eu sei que você pensa que precisa de dinheiro, mas você precisa de mais favor. Eu sei que você pensa que precisa de alguma coisa romper na sua vida, mas eu te digo, você precisa de mais favor. Eu sei que você está pensando que está precisando de casar, mas eu te digo que você está precisando de mais favor. Porque se você tiver favor, tudo isso vai acontecer na sua vida de maneira espontânea, sem peso, sem aquele esforço descomunal. Por quê? Está debaixo do favor. Outros vão criticar você por causa disso. Me lembro de um irmão, tem que distorcer um pouco essa história. Então eu me lembro de um irmão, o nome dele era Hans. Porque eu nunca conheci nenhum Hans na minha vida, então. E ele, nós nos conhecíamos muitos anos, né, na igreja. Ele se tornou um missionário no outro continente, mas ralou igual um condenado. Um dia ele chegou, veio me visitar. Chegou aqui e falou: me mostra. Eu nem gosto de ficar mostrando nada, mas pensei, ele é muito meu amigo, vou mostrar para ele. Comecei a mostrar que o prédio, a rádio, a escola, os acampamentos, sei mais o que. Ele falou: não, mas quanto custou tudo isso? Sei não, hoje deve valer aí, sei lá, perto de uns 80 milhões. Ele falou: para você tudo é mais fácil. Por que para você tudo sempre foi mais fácil? Agora eu ralo igual para ter, às vezes, uma ofertinha de um irmão de 50 reais, eu quase morro. E ele manda 2 meses depois, esquece de mim. E você está aqui. Na hora eu fiquei assim, até sem graça. Falei: o que eu falo para alguém? Que não foi eu que fiz, que eu tenho a ver com isso? Vê se eu tenho poder de convencer alguém a dar uma oferta para comprar um prédio desse. Não tem não. Bem que eu tento, mas não tem. Não é falta de tentar não, eu me esforço. Falo oferta, né? Falo muita coisa, até ameaço, mas não funciona. Entende? É Deus que faz. Deus fez. Por que Ele fez? Eu obtive favor. E se é favor, eu não tenho mérito, porque o favor é sempre imerecido. Eu não mereço. Então eu disse para ele: filho, eu não mereço e você não merece, então vamos ficar em paz. Nós dois não merecemos. Nós dois estamos no lucro. Você não merece, você não tem. Você está reclamando de quê? Porque quem não merece e não tem, reclama de quê, na verdade? Porque se ele reconhece que não merece, por que ele está chateado? Porque você também não merece. Você acha que tem tratamento igual no céu? Não, se Deus quer dar sem merecer para um, Ele faz. Agora, isso não é fruto de uma escolha de Deus aleatória. Não. Você pode atrair o favor na sua vida. Como? Tendo o coração para conhecer o Filho de Deus. O Filho de Deus é a coisa mais importante. Tudo foi criado para Ele. Você pensa que é para você, né? Que você ainda é criancinha, acha que tudo é seu, mas não é para você. Tudo foi feito para Ele. Até você existe para Ele. Tudo no final vai ser para a glória dEle. O que tem acontecido aqui é para a glória dEle. Estamos reunidos aqui no nome dEle. Não estamos aqui no nome de Aloísio. Não estamos reunidos aqui no nome de Naor, nome de Marcos, de Luiz e Gonato. Não. Estamos aqui no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso a Ele é toda glória. Entendeu? Se eu sei que o favor é imerecido, eu não fico preocupado em receber glória nenhuma. Eu só me alegro no favor. Porque o favor é um negócio que deixa você perplexo, o diabo enfurecido e o carnal com inveja. Mas é assim que funciona. Eu quero mais favor de Deus. Quantos querem mais favor na sua vida? Mas eu sinto que o Senhor quer liberar coisas tremendas para nós. Eu vou te dizer uma coisa: portas vão ser abertas para você, se você simplesmente tiver favor. Favor. Triste é o crente que não tem o favor. Ah, mas aquele irmão largou tudo aqui, foi ser missionário lá nos cafundós da África. Será que Deus não vê isso? Deus vê.
Mas lembra, o que faz multiplicar favor? É fazer ouvir. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ainda que você entregue o próprio corpo para ser queimado, você pode não ter favor. Ainda que você distribui todos os seus bens entre os pobres, pode ser que você não tenha favor. Porque não é pelo fazer. Você não vai comover a Deus pela sua obra. Você vai comover porque você conhece Cristo. E é só conhecer. Semana passada eu falei aqui da importância de ouvir. Muitos não estavam aqui, perderam. Aconselho você a ouvir essa ministração. A importância de você ouvir. Ouvir para ganhar fé. Mas ver é para ser transformado na semelhança dele. Amém, meus irmãos? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação. A fé é pelo ouvir. Mas ali o desafio é ver. Muitos de nós temos conhecimentos mentais. É preciso ver no Espírito. Quantos dizem amém? Agora, ver o quê? Lembra disso? O favor é o favor imerecido. Não é merecido. Se for merecido é lei do Velho Testamento. É favor imerecido. É graça de Deus. Nós temos que estar firmados nessa verdade. Qual que é o problema? O problema é que nós somos distraídos por muitas coisas que são bíblicas, mas que não são a verdade atual, a presente verdade. Pedro diz no verso 12, olha o que ele diz, vai para o verso 12. Coloca na revista e corrigida, por gentileza. Sabe onde coloca? Isso mesmo, obrigado. Pelo que não deixarei de exortar-vos. Isso é Pedro dizendo. Não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Pedro está dizendo, não vou ficar pregando muita coisa para você não. Eu vou lembrar você, vou exortar você o tempo inteiro a respeito disso. Os apóstolos não se envergonhavam de repetir. Eu tinha vergonha de repetir. Hoje eu estou ficando desavergonhado com isso. Eu conto uma ilustração 10 vezes, parecendo que é novidade. Ainda bem que os irmãos são educados, né? Os irmãos ouvem assim, Mas por que eu faço isso? Porque você não veio aqui para ver outra coisa. Você veio para ouvir a verdade eterna. E essa verdade é essa. Pedro diz então, que ele vai sempre estar lembrando, ainda que bem as saibais. Olha o que ele diz. Vocês já estão sabendo, mas eu vou lembrar vocês assim mesmo. Vocês já sabem, já ouviram, já fizeram cursão CTL, mas eu vou lembrar vocês assim mesmo. E estejais confirmados na presente verdade. O que eu queria mostrar para você é que existe uma presente verdade. Pedro diz que nós temos que estar firmados e confirmados na presente verdade. Pastor, se tem a presente verdade, quer dizer que tem uma verdade do passado e uma verdade do futuro? Com certeza. A do futuro não sabemos ainda, mas a verdade do passado, ela foi atual, presente, em algum momento do passado, mas agora não é mais. Agora existe uma verdade presente, uma verdade atual. Quando você é firmado nessa verdade do presente, a graça do Senhor é multiplicada na sua vida. Você recebe medida maior do Senhor na sua vida. Mas qual que é o nosso problema? É que ainda somos seduzidos por verdades que não são do presente. De verdades que não são para agora. Deixa eu explicar isso para você. Houve no passado verdades que eram verdade presente naquele tempo, mas que hoje se tornaram verdades antigas. Mas não continua sendo verdade? Continua sendo verdade, só que não é para nós mais, porque não é a presente verdade. Pastor, o que é a presente verdade? A presente verdade é a nova aliança. Daí o nome, nova aliança. Essa é a presente verdade. É nessa presente verdade, diz Pedro, que você tem que estar firmado, que ele não vai cansar de exortar e nos lembrar. Entende? É a presente verdade. Tem uma verdade que não é do presente. Vamos entender isso melhor. Em cada dispensação existia uma verdade que era para aquele tempo. Lá no Éden, Deus criou o homem. Deus criou o homem. Qual que era a verdade atual daquele tempo? O que o Senhor diz? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come,
porque no dia em que você comer, você morre. Essa era a verdade atual naquele momento. Se Adão, preste atenção nisso, se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos no Éden até hoje, sim ou não? Sim. E qual seria a pregação que eu ia fazer? Porque eu continuaria sendo pastor e pregador. Qual que é a pregação que eu faria para os irmãos se nós vivêssemos no Éden, se o homem não tivesse caído? Eu ia pregar sobre Jesus? Não, Jesus não tinha vindo. Você ia falar o quê? Quem é Jesus? Você não ia saber, porque não era a verdade daquele momento. O que eu ia pregar? Eu ia dizer, olha gente, o Senhor falou para a gente comer de toda a árvore do jardim. Olha o tanto de árvore maravilhosa que o Senhor fez. E Ele falou que você pode comer à vontade. Come de tudo. Eu pregaria sobre os benefícios de você comer das árvores do jardim, de obedecer o Senhor. Olha, tem uma árvore muito legal, a árvore da vida. Prova dela. Sua vida vai mudar completamente. Mas eu sempre iria dizer no final, mas lembra, não come daquela árvore do conhecimento, porque no dia que você comer, você morre. Não coma dela. O Senhor disse, Ele falou, nós queremos obedecer. Eu ia perguntar, quantos querem obedecer? Você ia erguer a mão. Só que nós sabemos que o homem caiu. Quantos estão entendendo? O homem caiu. O homem caiu, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo. E com o pecado veio o quê? Veio a doença, veio a guerra, não é? Com o pecado veio a morte, veio o envelhecimento. Tudo isso é inimigo de Deus. Tudo inimigo de Deus. A morte é o último inimigo a ser vencido, diz lá em Apocalipse. Mas tudo inimigo de Deus. Ou seja, com o pecado, os inimigos de Deus entraram em cena. Mas Deus desistiu disso? Não. Deus liberou uma outra verdade. Agora tinha uma... Veja, o homem já tinha comido da árvore. Deus então agora fala outra coisa. Ele diz o quê? Que da semente da mulher viria o homem que iria esmagar a cabeça da serpente. Veja, é liberada a palavra ali. Da semente da mulher. Significa que seria da virgem. Porque o homem é que tem a semente, não é a mulher. Significa que seria a mulher virgem, porque Deus mesmo colocaria a semente nela. Está apontando para Cristo. Aí, já não tem mais a verdade de comer da árvore. Isso já tornou uma verdade do passado. Agora tem uma outra verdade. Nós estamos aguardando o filho, Eva. Você vai gerar o filho. Então Adão achou que Eva seria a mãe. Mas não foi Eva, nem foi depois outras que vieram. Passaram-se milhares de anos, até que veio Maria, e dela veio Jesus. Ok? Então veja, aquela era a verdade atual, naquele momento. Nós sabemos que depois Deus chama Abraão. De Abraão Deus forma a nação de Israel. A nação de Israel estava no Egito. Deus tira, através de Moisés, e os leva lá para o Monte Sinai. Deus queria dar para eles o tabernáculo. Não existe nenhuma menção, em lugar nenhum de Êxodo, que Deus queria dar para eles a lei. Não, Deus queria dar para eles o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Pouca gente sabe disso. O que Deus queria era habitar no meio do seu povo. Deus falou, vou te dar um modelo do tabernáculo, porque eu vou vir para habitar no meio de vocês. Assim como cada um tem a sua casa, eu vou ter a minha no meio de vocês. Não tem glória maior do que essa. Mas acontece, antes de Deus dar os 10 mandamentos, antes de Deus falar qualquer coisa, o que o povo disse? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Qualquer ordem que Ele der, nós obedeceremos. A Bíblia fala que a partir desse momento mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Deus falou a Moisés, Moisés, ninguém chega perto da montanha mais. Não havia sido dado ainda os 10 mandamentos. Deus disse, ninguém chega perto da montanha. Qualquer que chegar morre. Hebreus 12. Acho que Hebreus 12 mesmo. Diz, até o animal que tocar no monte vai ser morto. Mas espera aí. O povo não pode chegar perto? Presta atenção na lógica bíblica. Deus queria construir o tabernáculo para habitar no meio do povo. E agora Ele diz que qualquer um que chegar perto morre. E mesmo assim antes, Deus não estava longe do seu povo.
A Bíblia fala que quando Deus os conduzia até o Monte Sinai, no deserto, durante o dia, Deus era nuvem sobre eles. Durante a noite, era uma coluna de fogo para aquecê-los. Então Deus estava perto. Em nenhum momento Deus falou, ninguém chega. Em nenhum momento Ele disse, ninguém se aproxima. Em nenhum momento. Mas agora, Deus mudou a postura. Por quê? Porque o homem se encheu de justiça própria. O homem se encheu de mérito próprio. Ele está achando que pode cumprir as condições de Deus. Ele está achando que pode cumprir os mandamentos de Deus. Aí Deus fala, então eu vou te dar alguma coisa para ajudar você a perceber. E Deus então dá a lei para o homem. Por que a lei foi dada, diz Paulo? Romanos 3 diz que a lei foi dada para trazer pleno conhecimento do pecado. Porque o homem se achava bom, se achava justo. Até hoje tem gente assim. Até hoje o ímpio se acha justo, se acha bom. Até hoje você fala para o ímpio, você não merece a bênção. Ele demora para entender isso. Ele fala, como assim não mereço? Eu mereço sim, eu sou uma pessoa boa. Entende? Então a lei veio para mostrar que ele não era. E aí, na hora em que a lei foi dada, qual que é a verdade presente agora? Qual a verdade atual nesse momento? É a lei. O que tinha que ensinar agora? Obedece. Se não obedecer, a maldição te pega. Entendeu? É isso que se ensinava em toda sinagoga. É isso que se ensinava em Israel. Porque era a verdade presente. Era a verdade atual naquele momento. A verdade de não comer da árvore do conhecimento tinha passado. Já era passado. Não se aplicava mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Não se aplicava mais. Agora tinha uma outra verdade, que é a verdade atual da lei. Ok? A lei durou 1500 anos. Aproximadamente. A Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés. Mas 1500 anos depois, diz a Bíblia, que a graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. 1500 anos depois começou uma outra dispensação. Ok? Há 2000 anos atrás, Cristo veio. E com Ele veio a graça. E no final do seu ministério, na última ceia, Ele estabeleceu uma nova aliança. Porque tinha uma aliança antiga. Tinha uma aliança antiga. Mas agora Ele estabeleceu uma nova aliança. Amém, meus irmãos? Nós estamos me acompanhando nessa manhã. Pega aí sua Bíblia, vamos ler isso lá em Hebreus, capítulo 8, verso 7. O autor de Hebreus então nos mostra o que é essa nova aliança. Quais são as cláusulas da nova aliança? A velha aliança era muito simples. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprires a tudo quanto está escrito neste livro da lei, então e somente então farás prosperar o seu caminho. Mas se você quebrar qualquer mandamento, há uma maldição para você. Deuteronômio 28. Essa é a velha aliança. Essa é a verdade que não é atual mais. Estão entendendo por que eu estou falando de verdade atual? Pastor, por que você está enfatizando isso? Porque existe uma verdade presente, tem uma verdade atual, que não é mais o Velho Testamento, não é mais a lei, não é mais a velha aliança. A nova aliança é a verdade atual que Pedro está falando. E quando você permanece na verdade atual, na presente verdade, e você é confirmado nela, a graça de Deus é multiplicada na sua vida. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha que interessante. A lei é perfeita. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. Mas Deus encontrou defeito em algo que é perfeito. Aqui está escrito isso. Se ela fosse sem defeito, não precisaria de outra. Mas ela era perfeita, mas Deus encontrou defeito. Isso é um paradoxo bíblico. Por que Deus encontrou defeito? A lei de si mesma não tem defeito, mas nós somos defeituosos. A lei é perfeita, mas você é imperfeito. E o que é imperfeito não é capaz de cumprir a perfeição. Deus então amou você. E Ele falou, tem defeito. E aí veio uma nova. Verso 8. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da